Estamos iniciando agora a nossa semana 7 e 8 do nosso curso de informática. Essas semanas nós vamos trabalhar com a Microsoft, a ferramenta da Microsoft Excel 2016. O Excel 2016 é uma ferramenta de planilhas eletrônicas que facilita o usuário a criar, trabalhar com um montante de dados, utilizando uma gama de funções matemáticas, financeiras, estatísticas e etc. Além de gráficos, tabelas, isso aí para poder otimizar o trabalho dele numa organização. Bom, como que nós vamos trabalhar durante essas 2 semanas? Nós vamos criar uma planilha de controle, uma pasta, 2 planilhas de controle de estoque e fretes, aplicando essas principais funcionalidades. Vamos criar gráficos, fazer formatações, utilizar funções, tanto funções básicas, intermediárias e até funções avançadas. Eu bolei, para poder adiantar o processo, esse roteiro da aula 7 e 8. Nele eu coloquei somente os tópicos que nós vamos trabalhar na criação dessas 2 planilhas. O caderno didático ele está bem passo a passo, completinho, como que se faz, e explicando muito bem cada função dessa, cada aplicação dessa que é feita. Então, iniciando, vamos dar uma olhada no ambiente do Excel. O Excel também é composto, assim como o Word, de uma faixa de opções com várias guias, cada uma com as suas funções específicas, compostas de grupos, grupo área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilo, células, edição, etc. Caso aqui a página inicial. Nós temos também a caixa de nome, onde está marcado a célula que está selecionada, ela vai aparecer aqui. O que é uma célula? Ela é a interseção da coluna com a linha onde você vai introduzir os dados. Então, no caso aqui, nós estamos na célula D3. Nós temos a barra de fórmulas, onde vamos entrar com as funções, os textos. Pode simplesmente entrar por aqui, como também, dando 2 cliques na célula, ela já abre para edição. O Excel a gente utiliza muito o mouse, tanto para poder navegar dentro da planilha, como com o botão direito, que ele aparece o menu com os principais recursos que a gente pode estar utilizando aí nesse momento. Aqui embaixo, nós temos a barra de status. Essa barra de status ela pode funcionar em determinadas situações como uma calculadora. Exemplo, eu cliquei com o botão direito na minha barra de status, eu tenho aqui várias formas de personalizá-la. Notem que eu deixei marcado aqui, modo de sessão, número de página, média, contagem. Por quê? Quando eu selecionar um conjunto de dados dentro da minha planilha, aqui embaixo ele já aparece para mim a média, a contagem numérica, mínimo, máximo, soma, sem eu precisar de entrar com nenhuma função. Isso aí já adianta demais o trabalho da gente. Bom, o Excel trabalha com os operadores matemáticos, o mais, o menos, divisão, multiplicação. Ela trabalha com a ordem igualzinha à matemática, primeiro a multiplicação e a divisão, depois a matemática a soma. Os operadores relacionais, que é o maior que, menor que, o diferente, o maior igual. O Excel trabalha dessa maneira. Daqui a pouco nós vamos inserir funções e você vai ver na prática. Bom, então vamos lá. De início é solicitado que
e digite, né, controle de estoque na primeira célula ali, A1. Entretanto, quando se digita o controle de estoque, ele ultrapassa a linha da coluna A. Tá? Ele ultrapassa a coluna A, entrando aqui, né, na célula aí, B1. Se eu fosse escrever algo na célula B1, ele ia ficar escondido aqui o texto de A1. Para poder consertar isso, você pode clicar na interseção da coluna A e B. Quando aparecer essa cruzinha preta, clica e arrasta. E você consegue alargar a coluna. Tanto vale para a coluna, como também vale para as linhas. Caso queira, só dá 2 cliques, ele já automaticamente já pega o texto maior que tiver, maior texto dentro dessa coluna e já aumenta o tamanho da coluna para caber esse texto. Bom, em seguida, vamos mesclar o de A1 até I1 dentro de alinhamento, mesclar e centralizar. E o Excel ele vai entender que agora A1 é toda essa célula aqui, ó, que abrange de A a I. E depois colocar na cor verde, vamos ao baldinho aqui, ó, para a cor verde, a fonte Arial, tamanho 36 e negrito. Solicita-se também que mescle de C4 a G4 a descrição, usando a fonte Arial 12. A seguir, vou te colocar negrito também, pede para poder formar os demais valores em Arial 12. Vamos colocar aqui, ó, os demais valores, Arial 12. Bom, olha, vamos aumentar aqui de novo. Bom, depois pede para formatar as bordas e sobreamentos. Arial 12. As bordas e sobreamentos. Então vamos lá. Dentro desse íconezinho aqui, ó, borda e sobreamento, eu consigo trabalhar com essas bordas. Ó. Vou colocar aqui, ó, colocar na descrição, controle. Vou selecionar tudo isso aqui. Posso também selecionar, olha o uso do botão direito do mouse. Formatar células. Borda. Aqui eu já consigo colocar direto. Ó, eu quero as bordas espessas na lateral. Eu quero a borda mais fina no meio. Olha lá. A quantidade de estoque. Vou colocar aqui. Saldo estoque. Vou colocar aqui. Tá. O valor do boleto tá com duas. Posso excluir colunas também, ó. No valor do boleto ali, ó, ele tava com 2 colunas. Ó.
formatar aqui de novo. Aqui não tem formatação, só as laterais. Vou colocar aqui. Essas duas laterais. Ok. Essa aqui. Essa aqui. Então, vou botar essa fina aqui em cima, vou tirar. Bom, vamos seguir. Na célula de L5 até L10, que é o valor por litro, né? Vou mesclar ela aqui também. E vamos formatar, né, como moeda esses valores. Ó, selecionar, formatar aqui de número como moeda. Após, insira uma coluna H. Vou acrescentar uma coluna aqui, ó. Inserir a coluna H e nela pede para colocar valor de venda. Valor de venda, né? Em H5. Insira o valor 0,05 na célula I3 e formate como porcentagem, 5%. Os valores de litros, vamos formatar eles como número. Se pede número sem decimais e com separador de milhar. O que a gente faz? Botão direito, formatar células, número. Vamos tirar as casas decimais e vamos usar um separador de milhar. Olha lá como é que ficou. Vamos fazer o mesmo para cá. Número. Vou colocar o separador para tirar as casas decimais. Olha lá. E pede para salvar o arquivo. Tá? Eu não vou salvar, porque o meu já está salvo aqui. Mas ele pede para salvar o arquivo como? Salvar arquivo como. Né? Clica aqui. Controle de estoque. Acha um novo local. Né? Escolha. Isso aqui. Vamos aos cálculos agora. Bom, antes disso, é bom dizer que toda função, toda fórmula que foi iniciada no Excel, ela tem que começar com o sinal de igual. Quando o usuário coloca o sinal de igual, o Excel já entende que ali vai entrar uma fórmula. No tanto que se clicar em qualquer lugar da planilha, depois do igual, ele vai aparecer, né, a célula que está selecionada. Porque ele entende que você vai utilizar o conteúdo daquela célula para fazer alguma fórmula ou função. Tá? Toda a fórmula tem que começar com o sinal de igual. Em seguida, na célula C17, vamos entrar com soma, ó, igual, soma de C6 até C13. Olha lá. Ele já calculou a quantidade vendida de etanol nessa coluna aqui, ó. Bom, outro recurso do Excel é que para mim não precisar de fazer uma por uma, eu posso pegar e arrastar.
O Excel chama isso de referência relativa. Ou seja, eu andei uma coluna para a direita, o Excel vai mudar a minha função, a minha fórmula, para uma casa direita. E assim por diante. Então aqui, ó, eu acrescentei soma C16 a C13, ele mudou uma casa, foi para D6 a D13. Mudou mais uma casa, E6 a E13. Mais uma casa, F6 a F13 e assim por diante. Agora ele pede para em H6 acrescentar a seguinte fórmula. Vou copiar ela aqui. Ficou mais fácil. Ó. O que essa fórmula vai fazer? Ela vai calcular o valor de venda. Que é todos os valores dos produtos multiplicados aí pelos valores do litro. Olha lá. Bom, então o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o valor do etanol pelo valor do litro. E assim ele vai calcular aí o valor de venda, né, desse produto. Cliquei, arrastei. Olha o que aconteceu. Quando ele fez a referência relativa, ele foi perdendo a referência porque nós nos explicamos que quando clica e arrasta, ele modifica todas as células. O que acontece o que se faz para não acontecer mais isso? Existe uma forma que a gente chama de referência absoluta, né? Que você pode usar, inserir utilizando o F4. Ou seja, eu vou colocar dois cifrões, um na frente da coluna e um na frente da linha. Nisso, o que ele faz? Ele trava aquela linha para não se movimentar com uma referência relativa. Então, olha lá, vou colocar aqui, ó, no L6, vou colocar no L7, que são as que eu não quero que modifica. No L8, no L9 e no L10. Olha lá. Então agora, quando eu clicar, o que vai modificar? Somente, quando eu arrastar, somente as colunas. Olha. E aí ele fez todos os cálculos. Olha aqui embaixo. Ó. Ele não modificou mais aqui. Ele só modificou as linhas e não mais as colunas. Na I3, ele pede para calcular o valor do boleto. Corrigindo aqui é I6. Né? Na I6, ele pede para calcular o valor do boleto, que é igual a H6 vezes o que está no J3, tá? Vezes, ao mais, não, mais o meu H6 de novo, porque ele vai calcular a porcentagem e vai somar o valor. Lembrando que aqui eu tenho que colocar referência absoluta na célula J3, porque senão quando eu arrastar, ele vai descer também de novo. E ali ele fez todos os cálculos. Na C19, nós vamos aí entrar com função igual a C16 menos a C17.
que aqui o que a gente faz? A gente está calculando aqui o saldo de estoque. Ok? Vamos salvar o arquivo e vamos aí para o outro capítulo. Nesse próximo capítulo, nós vamos trabalhar com outras funções, inclusive com a função soma-se, que alguns consideram como uma função intermediária do Microsoft Excel. Ele começa primeiro pedindo para a gente entrar com um valor de menor em C21. Menor. E aí ele pede qual a matriz? Eu quero o menor valor vendido do meu etanol. A função menor, ela pede que a gente entre com o argumento, né? 1. Que ele pede o quê? O 1 vai retornar o menor valor. Se eu trocar para o valor 2, ele vai me retornar o segundo menor valor. Já não é mais o 20 mil, é 30 mil agora. E assim por diante. 3, o terceiro menor valor. Vou deixar para o padrão aqui o menor valor que eles estão pedindo. Referência relativa. Pede para colocar agora aqui o maior valor, que também funciona da mesma forma que o menor. Igual maior valor. Na B24, ele pede para inserir, escrever posto 1. Opa. Posto 1. Na C24, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar os valores dos pedidos. Então, o que acontece? A fórmula soma-se como que funciona a sintaxe dela? Até C13. Como que funciona a sintaxe da soma-se? Ele pede primeiro um intervalo, né? Uma matriz onde vai ser procurado o valor. No meu caso aqui, eu estou querendo procurar o posto 1. Então, nesse intervalo que está em azul, ele vai procurar o posto 1. Aonde ele achar o posto 1, ele vai somar o valor na mesma linha da coluna do etanol. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai procurar. É posto 1? É. Soma esse valor. É posto 1? Não. É posto 1? Não. É posto 1? Não. Assim é posto 1? É. Soma esse valor. Então, ele vai somar com uma condição. Ele vai somar se a condição for satisfatória. Vou clicar e arrastar. Ok. Vamos colocar aqui uma razão para litros, milhares também. Tirei tudo não. Zero. Bom, o interessante é que se eu modificar aqui, ó, para posto 2, ele já vai mudar todos os valores para mim, ó. O posto 2 não comprou nada de etanol e nem nada de gasolina. Vou mudar para posto 3.
já fez as mudanças automaticamente. E assim a gente aplicou aí a função soma-se na nossa planilha. Bom, então isso aqui nós já concluímos. O próximo capítulo, tá, é trabalhar com a formatação condicional. Então vamos lá. Ele pede para formatar. Antes disso, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. Na célula B23, tá, ele pede para entrar com igual num, perdão, igual continuo, tá, que ele vai contar aqui a quantidade de pedidos que foram feitos para etanol. A quantidade de pedidos que foram feitos por cada um dessa descrição. Tá, então, foram 6 pedidos feitos para etanol, 6 para gasolina comum, 4 para aditivada, 5 para diesel S500 e 6 para diesel S10. A formatação condicional, como que é uma formatação condicional? Eu vou formatar a célula se uma condição for satisfeita. Ou seja, eu quero realçar as células menores de que 100 mil, né, na minha quantidade de estoque. Ou seja, eu quero mostrar, deixar em vermelho aqui, quando o meu estoque estiver baixo. Então, na célula, saldo de estoque, ó, da C19 a G19, eu vou lá em formatação condicional, vou realçar as células que é menor do que 100 mil. Okay? Olha lá. Então ele já deixou marcado para mim em vermelho as células que são menor que 100 mil. Olha, se eu chegar aqui, ó, e tirar, ó, aqui, ó, quantidade de vendidas, 400 mil. Ó, 4 milhões, né? Ó, ele já foi para zero. Tá lá. A mesma coisa ele pede para fazer de I até I14. Ele pede para fazer o quê? Vamos usar a formatação condicional na barra de dados de forma gradual. E aí ele vai mostrar aqui para mim, ó, a gente consegue enxergar quais que são os maiores boletos, né, em comparação aos demais. E aqui está pronta aí a minha planilha de controle de estoque. Vamos salvá-la. E iniciar a nossa planilha de controle de fretes. Bom, planilha de controle de fretes. Ele me pede para eu poder renomear a minha planilha de estoque. Era só dar 2 cliquinhos aqui e colocar lá estoque. Em seguida, acrescentar outra planilha. Mas nós já estamos com ela acrescentada aqui. Então eu vou só renomear para fretes. Pede para selecionar de A1 a K1, mesclar, centralizar, fonte Arial 20.
de A21 a F21. Mesclar e centralizar. Arial 12. K22. H22. AK22. Mesclar. Arial 12. Às vezes mais pede para colocar Arial 12 centralizado. Vou selecionar tudo aqui então. Arial 12 centralizado. Ó, tá apertadinho. Vou aumentar isso aqui uma vez. Na célula E2 a E6. E6. Vou mesclar e vou inverter, né, a posição desse item, para ele ficar bonitinho aqui, ó. Vamos formatar, alinhamento e vamos colocar 90 graus. O item ele ficou de lado agora. Vamos inserir uma tabela de A22 até F34. Né? Isso é um recurso do Word que você consegue trabalhar inserindo tabelas. Olha, cliquei, mantendo a tabela, falando que a minha tabela tem cabeçalhos, e ele já vai acrescentar uma tabela automaticamente. Olha, a mesma coisa para a frota. Ó. Inserir tabela. O que isso influencia? Você já consegue fazer cálculos. Ó. Quero saber qual o caminhão que não está disponível. Ó, ele já filtrou para mim, né? Isso aí filtra para mim, ó. Eu quero saber quais são os caminhões que têm a capacidade de 60 mil. Ó. E assim por diante. Ó, eu quero saber quais os caminhões só tem 4 eixos. Ó. Vamos nomear essas duas tabelas. A tabela frota e a tabela motorista aqui na caixa de nome. Então essa tabela, vou colocar o nome dela como frota, e essa tabela, vou colocar o nome dela como motorista. Ok? Acabei de fazer, né? Inserir os tabelas de nome. Vamos agora acrescentar mais dados na nossa tabela. Estamos acrescentando os dados, né, cálculos de outra planilha. O Excel ele tem a possibilidade de você interagir entre uma planilha e outra, buscando, né, dados de uma planilha, linkando com outra. E nós vamos inserir aqui, né, 50 centavos por quilômetro, 2,9 por eixo. Vamos formatar como moeda. Ó. E agora na célula G2, ele vai pedir para me entrar com a seguinte função.
soma-se, tá? Se o estoque, que é a planilha estoque da célula B6 a B13 for igual a B7, né? Ele vai procurar lá o B7 e vai retornar para nós. Ó. Então o que ele fez? Vamos lá? Então o que ele fez? Ele foi lá na planilha de estoque, procurou aqui posto 1, somou de novo e trouxe para cá. Ou seja, ele fez a mesma função dessa aqui, ó. Tá? Entretanto, jogando para minha outra planilha. Só que aqui, nesse caso, eu não consigo, tá, sair modificando. Por quê? Como aqui eu estou arrastando na vertical, e lá os meus dados estão na horizontal, o que vai acontecer? Ele vai trazer valores errados para mim. Então o estoque aqui, ó, ele vai procurar C9 a C16. Onde está C9? Ó, a C16. Ó, C16, eu vim para cá, ó. Olha só. Ó, vou bloquear aqui. Ó, deixa eu bloquear. Mas tá? Ó, o que ele fez? Ele travou aqui. Ele não foi andando na horizontal, porque eu estou puxando na vertical. Então, nesse caso aqui específico, nós vamos ter que fazer Então, para adiantar nosso lado, eu vou copiando e colando das pontas prontas aqui já, ó. Assim. Aqui já não vai ser mais C6, vai ser D6. D6 a D13. Aqui já vai ser E. Aqui vai ser F. Aqui G. Ou seja, ele me trouxe lá, né, os valores de K, fazendo a conta lá, ó. Buscando lá na tabela estoque, ele vai ver quem é posto 1 e vai trazer para mim o valor para cá. Então, né, ele retornou para mim os mesmos valores daqui, ó, né, que foi feito aqui. Porém, ele fez na vertical. Vamos salvar, né, para não perder. E agora nós vamos começar a trabalhar com os dados. Mas eu vou dar uma formatada nessa planilha. Vamos acrescentar bordas nessa planilha. Vai ficar mais apresentável, né?
excluir essas células aqui. Deslocar para a esquerda. Então a formatação aqui não precisa. Ó, ficou mais apresentável, né? Então agora nós vamos começar a trabalhar com os dados, fazer os cálculos na nossa planilha, cálculo de frete. Vou colocar aqui uma nela também. Aí. Então vamos começar a trabalhar agora, inserir os dados no nosso cálculo de frete. Então continuando aqui, vamos agora trabalhar com os dados. Em A10, né, eu vou ir lá na guia dados, grupo ferramentas de dados, validação de dados. Ele vai abrir a caixinha para mim aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, permitir lista. A fonte, eu vou colocar as placas do carro. E vou clicar em OK. O que ele fez aqui para mim? Ele adicionou uma caixinha para evitar de eu ficar digitando as placas. Eu só venho aqui e modifico conforme necessário. Vou clicar aqui, vou arrastar. Então todas as placas ele vai buscar aqui, né, meus veículos, e eu vou poder acrescentá-las. Se eu acrescentar um novo veículo aqui, automaticamente vai aparecer a placa dele aqui para nós. Vamos fazer a mesma coisa com o motorista. Validação de dados, lista, a minha fonte agora vai ser essa aqui. Ok, mesma coisa, ó. Vou clicar, ó, simplesmente e vou arrastar. Prontinho. Só que pode acontecer da gente colocar valores iguais. Então o que ele pede para se fazer? Aqui, ó, eu vou lá em página inicial, formatação condicional, tá? E vou pedir para realçar valores de células duplicadas. Vou colocar OK. Olha, já mostrou para mim aqui, ó, que aqui eu estou colocando 2 caminhões, o mesmo caminhão na realidade, para fazer, ó, o mesmo trajeto. Motorista, vou mudar aqui para motorista 11, ó. Olha, mostrou para mim, tem com o mesmo motorista, ele está sendo aí linkado a 2 caminhões. Bom, continuando aqui, nós vamos calcular agora o motorista, a validade da carteira dele, né? Se ele está apto ou não. Primeiro nós vamos pegar aqui, vamos formatar essa célula para uma data. Acontece isso aqui, ó, quando a coluna é menor do que os valores. Ó. E vamos acrescentar aqui a seguinte função. Se o J23 ó, é o J23 é menor do que a função hoje, isso aqui é uma outra função, né, hoje, é menor ou igual à função hoje, ele está inapto. Se não, ele está apto. O que o Excel está falando com isso? Ele vai pegar a data de hoje e vai comparar com a validade da carteira do motorista. Se essa validade tiver diferente, ele vai jogar como inapto. Ó, tirar aqui. Opa! Aconteceu o quê?
Nós vamos digitar como igual se, qual que é o meu teste lógico? Se a validade da minha carteira ela for menor ou igual à data de hoje. Se for igual, inapto. Se não, apto. Ó. Vamos ver aqui, ó. Quantos estão aptos? Inaptos. Tem 3 motoristas que estão com as carteiras vencidas nesse caso. O restante estão todos eles estão aptos. O erro foi o erro da função foi aspas que estava no lugar errado. Ela estava para cá, para cá. Continuando lá no C10, olha, eu vou entrar com uma outra função aqui agora, que chama-se procv. O procv, o que ele faz? Ó, aqui, ó. É igual procv, ele vai procurar um valor. Então, que valor que ele vai procurar? Quando essa placa, ele vai procurar ela aqui, ó, na tabela placa. Quando ele achar essa placa, tá igual procv, o valor procurado é a placa, perdão, a matriz tabela, estou confundindo com soma-se, ele vai procurar aqui tudo, ó, procv, no caso, na minha tabela 1, ponto e vírgula, e aí eu pedi ele vai fazer, me retornar o número e o índice da coluna, ou seja, quando ele achar o A, o valor de A10 aqui, eu quero que ele me retorne quanto? A capacidade. Então está na coluna 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5. Depois ele me pergunta se é verdadeiro ou falso. O verdadeiro é a correspondência aproximada. Ou seja, se ele não encontrar o valor aqui, ele vai trazer um valor aproximado. Isso a gente usa quando você tem valores, por exemplo, de idade. De 5 a 10 anos é tanto. De 10 a 15 anos é tanto. Então, esse intervalo de 5 até 10, o 6, o 7, o 8, ele vai trazer, no caso estiver aproximado. No nosso caso aqui, como é placa, eu quero que coloque o falso. Ou seja, ele vai ter que encontrar a placa lá. Senão, ele vai devolver um erro para nós. Ó, e aí ele trouxe a carga lá, tá? Todinho. Vamos clicar e arrastar. Opa! Tabela 1. Peraí, deixa eu pensar. Verificando aqui, por que ele deu esse ND? Eu achei que tinha cometido o erro. É porque essa placa aqui, ó, ela não existe. O que eu acabei de falar. Então, quando ele não encontrar, ele vai falar, olha, não foi identificado. Troca aí. Ó, não foi identificado. Troca aí. Ó. Opa.
35. Já tem. 36, já tem 37. Aí. Tá? Então, quando, voltando ali, o falso, quando ele não encontrar, ele vai trazer uma mensagem de erro. Bom, vamos continuar aqui. Vamos colocar os threads tudo nos mesmos locais. Bom, a distância também. São tudo em São Paulo, Valadares. Hospedagens também vão ser a mesma coisa. Bom. Então, quando ele não encontrar. Mas tem uma outra situação. Se eu não preencher aqui, ó, vamos supor que eu ainda não fiz esse lançamento. Ele vai ficar com essa mensagem chata de erro aqui, né? Parecendo que o usuário que desenvolveu a planilha cometeu um erro. Então, para a gente consertar esse erro, a gente vai acrescentar uma função que, né, uma condicional que é o se. Então, o que eu quero? Se esse espaço aqui for um espaço em branco, tá, eu quero que aqui também fique em branco. Então, eu vou acrescentar lá na minha função, olha, aqui na frente, ó, se ó, o AD, vamos lá no A10, né? Vou poder puxar depois. Se o A10 for igual a espaço em branco, ou acompanhar no modelo ali, diferente de 0, ele vai fazer se o A10 for diferente de 0, ele vai fazer o meu próprio V. Se não, ele vai me retornar o valor em branco. Olha lá. O se, abre um parênteses aqui, abre um parênteses aqui, abre um parênteses aqui, próprio V, fechou aqui, um parênteses a mais aqui. Se A10 for diferente de 0, ou seja, for espaço branco, né, ele vai fazer a minha função, PROC V, que nós acabamos de aprender. Se não, ele vai deixar espaço em branco. Lembrando, tá, que todo texto que for utilizado dentro de alguma fórmula ou função tem que vir entre aspas. Senão o Excel não aceita, ele dá erro. Então, olha lá. O que aconteceu? Nesse caso aqui, ó, o A14 ele é igual ao espaço em branco. Então ele foi direto pro espaço em branco. Ele é igual a 0, foi diferente do espaço em branco. E aí, né, eu consigo eliminar esse erro. Acrescentei aqui, ó, um outro caminhão, ele já automaticamente eu coloquei aqui a carga, ó, lá embaixo. Um outro caminhão, ele já colocou aqui para mim a carga do caminhão. E assim por diante. Tirei, ele some também. Vamos dar continuidade aí. Ele pede para calcular agora a quantidade de caminhões
a quantidade de caminhões e o espaço disponível. Então, na quantidade de caminhões, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar valores. Quais os valores que nós vamos contar? Os valores que vão estar preenchidos aqui, ó. Então ele vai contar ali para mim quantos espaços estão preenchidos. Automaticamente quantos caminhões eu estou usando. Esse aqui eu vou tirar porque eu não acrescentei ainda. O espaço disponível é o espaço que está disponível, tá, para ser carregado. Então ele vai pedir para fazer o quê? Igual soma da minha carga máxima então até agora, olha, eu tenho aqui, tá aqui, vou matar comigo, mais fácil de enxergar. $200 mil litros disponíveis. Eu tenho aqui, ó, vou fazer essa conta aqui também. Igual, soma. Vamos somar quantos que eu preciso para carregar o meu caminhão. Eu preciso de mais 50 mil litros aqui, tá, para poder ocupar essa carga todinha. Vou pegar um outro caminhão que tem 50 mil litros aqui, ó. Quatro. Ou seja, eu consegui fazer minha carga toda lá. Tá? Vou pegar o motorista unidade também. São Paulo, Grande Valadares. Então, consegui encher meus caminhões ali. Bom, aqui ó, vou colocar, para ficar mais fácil, né? Se for menor do que o G7, ele vai me avisar. Então, vamos retirar o caminhão 4x4 aqui, ó. Olha, tem espaço ainda para poder ser preenchido. Vamos colocar o 4x4 de novo. Ele já preenche lá. Bom, agora vamos passar para o cálculo de frete. Bom, agora nós vamos calcular o frete. Ele pede para H10 inserir a seguinte fórmula. Ou seja, ele vai lá procurar em F10 a distância, vai multiplicar por B3, que é o valor do quilômetro, tá? Depois ele vai somar, vai procurar a placa na guia frota, né? na frota. Quando ele achar, ele vai retornar 1, 2, 3, 4, a quantidade de eixos. Tá? Depois ele vai multiplicar pelo valor do pedágio. E por fim, a quantidade de pedágios aí para poder descobrir o valor do frete. Só que aqui nós vamos ter aquela mesma situação do ND. Para consertar isso, a gente vem cá e acrescenta, né, o se, a condição se na frente. Ó. Se vamos colocar nessa de cá. Se o A10, que é minha placa, for diferente de 0, ele vai fazer isso tudo aqui.
senão ele vai retornar um espaço em branco. Vou clicar em arrastar. Resolvido. Então ele vai calcular o frete aqui. Por fim, tá? Eu já vi aqui, ó, que tem carro, caminhão, que não está disponível e foi elencado para poder fazer o frete. Então nós vamos acrescentar aqui, ó, a seguinte função. Deixa eu copiar e colar ela e aí eu explico para não... Olha, primeiro ele vai fazer, deixa eu apagar aqui, ó. Ele vai te falar se o veículo está ok ou não. No nosso caso aqui, ó, esse está indisponível. Só que também o motorista pode não estar apto, ele pode estar com a carteira vencida. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou acrescentar a mesma função, porém incluindo o motorista. E vou usar aqui na barra de função, ó, os operadores de concatenar, ou seja, juntar uma função com outra. Então ele vai resolver isso aqui, vai concatenar com o espaço em branco e vai me retornar a situação do motorista também, olha. Já. E vamos arrastar. Ó. Dois aí tá. O veículo está indisponível e o motorista está inapto. Mas também apareceu os ND. Para corrigir, eu faço a mesma coisa. Vou copiar a função aqui. Ó. Copiar essa função, ok. Inserir a função. E arrastei. E olha lá. Estou com uma situação, né, que eu estou aqui. Vou colocar uma formatação condicional aqui, ó. Nossa, células. É igual a. Não, aqui digitar tudo. Eu mexo com isso. Bom, então vou ter que trocar aqui, ó. Trocar o veículo. Vou ter que procurar um outro de 50 mil. Vamos ver se tem aqui 50 mil. Só tem um de 50 mil. Vamos botar um de 60. Tem mais. 60 quantos foram? 10, não, 38 e 39. Vamos implementar o 46. Ó, o veículo já passou para veículo ok. Agora o motorista nós vamos trocar. O motorista 12. Ah, tem nada também. 2 e 7. Ah lá. Todo mundo ok. Terminei minha planilha, né? Vou corrigir essa formatação aqui. Tá aqui que bonitinho. Terminei minha planilha. E tá aí. Uma planilha de cálculo de fretes. Onde você pode pôr o pedido. Vou mudar aqui, vamos colocar para posto. Pedido agora do posto 3. Um zero no lugar do ó. Tá? Ó, ou seja, é 380 mil litros a carga dele. Ou seja, vamos ter que acrescentar mais caminhões. Vamos colocar o sinal aqui. Vamos lá. Vamos colocar
estão disponíveis, né? Estão disponíveis. Todos de 60 mil primeiro. É o 36, não está aqui. 38, 39, o 41. E pronto, ó. Já, né, eu estou acrescentando o motorista e tal. Aqui eu vou ter que consertar a função também. Vou colar ela aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, apareceu porque eu não coloquei o motorista aqui, ó. Agora tá tudo ok. Beleza? Vamos salvar. E vamos inserir agora os gráficos. Vamos voltar lá na planilha de estoque. Né? Vamos selecionar essa parte da planilha, né? Cliente com os postos, tudo. Página inicial. Tá? Vamos agora na guia inserir. Vamos pedir para eles inserir um gráfico 3D de colunas empilhadas. Não sei se aqui mesmo. Ele já inseriu aqui para mim gráfico. Eu tenho locais que eu vou só clicar, mudar o título gráfico, mudar a disposição, inserir filtros, né? E aí vai da necessidade de cada um. Bom, nessa mesma situação eu posso fazer e inserir um gráfico dinâmico. Ele vai me perguntar se é uma nova ou uma planilha existente. Vou colocar uma nova planilha. Ele já aparece para mim lá, ó, para me arrastar, ó. À medida que eu vou arrastando, ele já vai montando o gráfico para mim. No meu caso aqui, ó, o que ele fez? Ele contou quantas compras o cliente fez. O que eu estou como contagem. Se eu começar a trocar aqui, ó, para soma, ó, ele já vai mudando e já vai fazendo para mim montando o meu gráfico. E aí tem uma gama de funções, né? Vai depender da demanda. Pode usar filtros, dependendo se a tabela for muito grande. Mudar legendas, eixos, ele vai segmentando. Tá? Modificar aqui. E você tem aí um gráfico dinâmico, que é, você vai mexendo nele, ele já vai modificando, né? Conforme a demanda. Ok? Então tá pronto aí, ó, as nossas duas planilhas, tá? E o nosso gráfico dinâmico. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana.